Olá, crianças, tudo bom? Estamos aqui para mais uma aula de geografia e nós vamos continuar falando sobre os espaços rural e urbano. Só que dessa vez, na aula de hoje, a gente vai usar o livro. Então, peguem o livro 3 de vocês, já prepara lápis e borracha também que nós vamos usar, ok? Se preparem aí que eu vou me preparar para começar. Aqui. Bom, a gente já viu que os espaços rural e urbano, eles trazem características bem específicas e marcantes que facilmente possibilita a gente de identificar cada um desses espaços. A gente olhando para a foto, a gente já percebe que a foto de cima é o espaço urbano, urbanizado, urbano, e o espaço de baixo é o espaço rural, o campo, certo? Por conta das construções, por conta do espaço aqui verde com mais vegetação, a gente viu que isso é mais específico do campo. As aglomerações aqui de construções, a gente viu que é mais específico da cidade ou do espaço urbano. Então, essas características a gente já conseguiu identificar e perceber nos dois espaços. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a economia, aquilo que gera renda, aquilo que gera o dinheiro mesmo daquele lugar. E o que gera dinheiro é trabalho, certo? São as atividades realizadas pelos habitantes daquele local. Então aqui, essa imagem está lá na página 211 de vocês, e aqui a gente vê dois tipos diferentes de atividades, de trabalho. Uma é a criação de gado, e a outra é uma fábrica de automóveis. Uma fica no interior de Pernambuco e a outra fica na cidade de Resende, no Rio de Janeiro. Só de olhar essas atividades, a gente percebe que já tem diferença. Eu consigo identificar que a foto A se trata de uma atividade do campo, uma atividade do espaço rural, e na foto B, eu já consigo identificar que se trata de uma atividade, de um trabalho específico da área urbana, ok? Agora, essas atividades, elas sempre foram, desde a antiguidade, sempre foram necessárias para o sustento da sociedade. Lógico que no início não tinha a fabricação de automóveis, mas eles já fabricavam, vocês lembram? Já fabricavam os machados, as lanças para caçar. Então, desde o início da história da humanidade, que o homem ele já produz objetos e produtos em geral para a sua necessidade. Depois eles descobriram a agricultura, lembram? Também para a necessidade da sua alimentação, da sua sobrevivência. E isso a gente chama de produção da existência. Tudo que o ser humano produz para a sua existência. Com essa produção, se você perceber aqui na foto, desde a antiguidade, que eles também dividem os espaços, que nós, né, seres humanos, dividimos os espaços. Os nossos antepassados já faziam isso. Essa aqui é a foto de uma cidade medieval, que também está para você olhar de pertinho aí no seu livro, na página 211. E você consegue perceber, ó, que tem duas áreas com características diferentes. A primeira, não lembra mais a cidade, a parte urbana, a área urbana, porque tem muita construção e casas aglomeradas, provavelmente tem muita gente andando lá dentro. E aqui do lado de fora ficou reservado para, ó, criação de animais, agricultura, a plantação, né, no caso. Então, desde muito tempo, desde a antiguidade, que a sociedade ela divide, além de uma parte que é feita para sua produção e uma parte para viver, tá vendo? Bom, e a economia rural e a economia urbana? Vamos ver agora as atividades específicas de cada área, tá bom? Na atividade rural, no espaço rural, é muito mais comum a gente encontrar essas atividades aqui. São as atividades, na verdade, que predominam no espaço
rural. Você pode encontrar uma fábrica, de repente, num espaço rural, próximo a uma plantação? Pode, mas o que predomina, o comum, são essas três atividades, que são a agricultura, que é a plantação e colheita, né, de alimentos, que a gente já estudou, começou lá na antiguidade. A criação de animais, a pecuária, que veio logo depois da agricultura, a pecuária, e o extrativismo, que na verdade o extrativismo ele é mais antigo do que a agricultura, porque antes deles começarem a plantar, o ser humano começar a plantar, ele já extraía. O que é extrativismo? É extrair matéria-prima da natureza para produzir algum objeto, alguma coisa. Então eles já extraíam as rochas, lembra? Os minerais, ferro, para produzir os seus objetos, antes ainda do que a agricultura, antes de aprender a plantar. Então, até hoje ainda existe o extrativismo, que é a extração, por exemplo, de madeira para fazer os móveis, de ferro, de minerais para fazer outros objetos e outros produtos. Tá? Essas três são as atividades predominantes do espaço rural, do campo. E a gente tem as atividades predominantes do espaço urbano, que movimenta a economia dos espaços urbanos, que são o comércio, muitas lojas, compra e venda de coisas, os shoppings, né? Isso a gente não vê no espaço rural, um shopping, ou muitas lojas, né? Dificilmente a gente encontra isso. As indústrias, que podem ter no espaço rural, sim, mas é mais predominante do espaço urbano, tem muito mais indústrias nas cidades do que nos campos. E os serviços, o que são os serviços? Os serviços que são oferecidos à população. Por exemplo, o salão de cabeleireiro é um serviço, a escola é uma prestadora de serviço, advogados, como aparece aqui, ó, você procurar um serviço de um advogado. Então, essas atividades, esse tipo de trabalho, ele é comum na cidade. Você encontra com muito mais ofertas. Tá? Você pode encontrar no campo? Pode, mas você encontra muito mais na cidade. Ok? O próprio médico mesmo, hospitais, é muito mais fácil você encontrar nas cidades grandes, nas cidades urbanizadas. Tá? Aqui o livro traz também sobre arquitetura, né? A concentração arquitetônica, a gente já falou lá no início, né? Geralmente o lugar que tem muito mais construções de casas, de prédios, é no espaço urbano, e no espaço rural a gente vê menos casas, menos construções. Agora, às vezes a gente pode ter alguma dificuldade de classificar um determinado município, né? Como eu falei para você, o município ele tem essas duas áreas. Só que a gente encontra, olha aqui, ó. Olha aqui o Biel, um hotel fazenda no interior do Rio de Janeiro. Ou seja, tem espaço rural, tem campo, parte de campo no Rio de Janeiro, mesmo sendo uma cidade urbanizada? Tem. Olha aqui, um hotel fazenda no interior do Rio. E aqui, na cidade de Minas, né, no estado de Minas Gerais, que é um estado mais rural, você encontra também movimentação de pessoas, olha ali, carros, né? Provavelmente tem lá também no estado de Minas uma cidade, uma parte urbanizada, onde tem mais pessoas, mais comércio, sempre tem, tá bom? Essa é a cultura rural. Agora, vocês vão voltar lá na página 210, que é a primeira página desse módulo aí de geografia, ó. Essa página aqui, 210, onde tem essas imagens que eu botei aí na tela. Por quê? A gente tem que observar para poder fazer o exercício de aplicação, para fazer a primeira atividade do exercício de aplicação, a primeira e a segunda em relação a essa, tá? Então, vamos observar. Na imagem número 1, a gente vê o campo, né? Aqui a gente vê a criação
de gado, né? De animais. A gente vê árvores, a gente vê vacas, muito verde que tem ali, né? Uma cerca aqui atrás, ok? Na 2, a gente vê um morro, parece uma comunidade, muitos barracos, né? Muitas casas feitas aí como barracos. Algumas podem ser de madeiras, outras estão no tijolo mesmo. Na 3, a gente vê também é um local de campo, né? Mas também não tem muito verde. O solo está mais árido, mais seco. A árvore também, mais sequinha. Tem uma casa aqui do lado, ó. Tá? E na 4 a gente vê o quê? Uma ponte lá atrás, postes de luz, construções lá atrás, muito carro, trânsito, não é verdade? Então vamos agora fazer a atividade. Observe as imagens que a gente acabou de observar e a gente vai dizer o que tem nessas imagens. Então, na primeira, a gente já falou um pouquinho lá. O que a gente vê na primeira? Gado, pasto, cerca e mata, né? Eu botei também vegetação, falei vegetação, você pode colocar vegetação no seu aí também, tá bom? Que é a mata, na verdade, né? Imagem 2, a gente vê prédios, casas, barracos e vegetação. É aquela do morrinho lá, né? Aquela imagem do morro. A gente vê lá atrás, é porque a tia Jorge falou só do morro, né? Mas atrás a gente consegue perceber. Vamos voltar lá? Olha aqui, ó. O verde aqui, a mata, a vegetação. Tá vendo? Também tem. A imagem 3. Casa, estrada de terra, montanhas, vegetação. Deixa eu ver essa estrada de terra, gente. É porque é a estrada lá atrás que passa de terra. Porque o solo seco, né? E a última, ruas, automóveis, ponte, postes, calçada, muro e vegetação. Então, esse quadrinho aí, da página 215, é para você escrever em cada um dos espaços o que aparece na imagem, o que você vê na imagem. Se você vir mais alguma coisa, pode pôr, tá bom? E aí tem o número 2 logo abaixo desse quadro, a tia Jorge botou aqui em cima, ó. Indique as paisagens que retratam o campo e... Deixa eu tirar aqui. E que representam a cidade. Então, quais lá que representam o campo? A cidade, a imagem 1 e 3, que é a primeira e aquela outra que está o solo mais sequinho, né? Mais árido. E quais que representam a cidade? As imagens 2 e 4, que é a imagem lá da comunidade, do morro, e a imagem do trânsito, né? Aquela parte lá cheia de trânsito e construções. Ok? Número 3, agora na outra página, tá? Esse número 3. Não, é na mesma página, 215 mesmo. Observe as imagens. Primeiro, é uma imagem de plantação de hortaliças e imagem 2 é uma loja de roupas. Vamos lá, identifique com os colegas o tipo de trabalho mostrado nas imagens. Que trabalho que a gente vê aqui é plantação, então é a agricultura, ok? E aqui, quando a gente vê lojas de roupas, a gente está falando de quê? Qual atividade? Comércio. Certinho? A número 4, que é a 216, a tia Georgia vai pular, porque vocês vão ter que fazer essa aí sozinhos, olha, para você criar uma história em quadrinhos, tá bom? Então, essa atividade vai para você fazer em casa, porque é pessoal, tá bom? Aí depois você vê o que é para fazer. Tem que falar sobre a diferença entre viver no campo e viver na cidade. Uma dica, quem quer ideia e não tem, vai ler uma historinha do Chico Bento. Inclusive tem historinha do Chico Bento que faz Chico Bento vai à cidade, ou o primo do Chico Bento visitando a roça. É bem bacana. Procurem aí, vocês que gostam de gibi, que eu sei que a maioria da turma gosta. Procure essas historinhas do Chico Bento que tem. Procura até na internet. Chico Bento vai à cidade. Primo de Chico Bento visita a roça. Vocês vão encontrar a historinha. E aí vai ter ideias que você
para criar ideias para criar a sua história. E o número 5, qual das imagens retrata o espaço rural? Assinale a alternativa correta. Só tem uma imagem. Qual das imagens? Então, não é um monte de imagens. Qual é a imagem que retrata o espaço rural? Ó, letra C. Olha aqui, ó, tem a plantação aqui, as casinhas separadas, ok? Aqui não, porque aqui, ó, é uma projeção, parece até de um condomínio ou de uma cidadezinha. Aqui é praça. Pode ter praça numa área urbana. É uma praça. Aqui muitas construções e aqui muito trânsito. Então, isso aqui é objeto, também não tem nada a ver com área. Então, é essa aqui mesmo. Ok? E agora vocês vão ficar com as atividades. Aquele exercício de aplicação, que é da história em quadrinhos, que é o número 4 da página 216, e os exercícios propostos da página 218, moleza, 2 páginas só para vocês fazerem sozinhos em casa, tá bom? E vocês dão conta, com certeza. Leiam com atenção, que vocês são capazes. Um beijo e até a próxima.